Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Vamos ler o capítulo 7, versos 24 a 30, dando sequência à nossa série de estudos nesse texto tão precioso que é o Evangelho segundo Marcos. A história de uma fé surpreendente é o tema, à luz de Marcos 7, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelissem de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ele para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que o Senhor nos abençoe. No episódio anterior, houve um intenso conflito entre Jesus, os fariseus, os escribas, relativo às leis de purificação, as leis, os rituais que eram apenas exigidos para os sacerdotes, de acordo com o livro de Levítico, de Êxodo, mas que os fariseus estenderam de forma arbitrária para todas as pessoas, para o público geral, e agora, ao verem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, eles então os acusaram de não estarem observando, guardando as tradições dos anciãos, as tradições dos homens, e ali houve um grande conflito. Na verdade, o que eles fizeram foi, basicamente, acrescentar à lei de Deus essas regras, essas tradições que Jesus denunciou. A palavra tradição, a grosso modo, nas Escrituras, não é usada em tom negativo. Pelo contrário, tradição é uma coisa boa. Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Mas nesse embate que houve aqui no capítulo 7, nos primeiros versos, a palavra tradição diz respeito a esses acréscimos que eles fizeram à lei. E, curiosamente, ao fazerem isso e exigirem o que Deus não exigia, eles estavam invalidando o mandamento e colocando um fardo pesadíssimo sobre os ombros das pessoas. E a resposta de Jesus é muito clara. A causa da contaminação não está fora do homem, mas dentro dele. É do coração do homem que procedem os maus desígnios. Os males vêm de dentro e contaminam o homem. Então vimos isso. Agora, o que é curioso notar? Essa narrativa desse conflito, desse embate, está no capítulo 7, os versos 1 a 23. No verso 24, a partir dele, nós temos aqui a inauguração de uma nova fase do ministério de Jesus. E eu queria que você que está acompanhando essa série de mensagens na carta, no livro de Marcos, tivesse isso em mente. Do capítulo 7, verso 24, até o final do capítulo 9, Marcos, de forma deliberada, intencional, ele selecionou esses eventos para mostrar uma significativa mudança no ministério de Jesus, uma espécie de novo começo. É a partir de agora que ele vai trabalhar no que é chamado de terras gentílicas, essas incursões fora do território de Israel. Ele vai citar, por exemplo, aí Tiro, Sidom, Decápolis, cidades onde hoje ficam a Síria e o Líbano. É pela primeira vez que ele vai fazer essa incursão em terras estrangeiras. No capítulo 5 ele foi à região de Gadara, que ficava ali também, naquele contexto de Decápolis, onde hoje é a Síria. Mas essa é a primeira vez que, de forma intencional, ele atravessa a fronteira e pisa numa simbólica terra pagã que tinha uma conexão histórica profunda com Israel, de conflitos. A região de Tiro, Sidom, Líbano e Síria. Então o verso 24 vai apontar para essa decisão. Se você observar no verso, ele diz assim: partiu para Tiro e Sidom. Daí que vem a expressão partiu. Foi aqui, literalmente, esse partiu vem daqui.
uma decisão intencional de seguir em uma direção. E mais à frente, no verso 31, ele vai a Decápolis, cidades pagãs, território da Síria. E a pergunta que deve ser feita é a seguinte: o que é que motivou Jesus a temporariamente deixar o seu ministério na Galiléia, onde ele estava atuando, para fazer essas incursões em terras gentílicas? Tiro, Sidom, Decápolis. Hendrickson, um comentarista, ele chama essa fase do ministério de Jesus de ministério do retiro. Ele está fazendo aqui um retiro estratégico. Tudo que Jesus faz tem sempre um propósito. Vejam. Primeiro, ele quer evitar a importunação dos fariseus e o desnecessário confronto com eles. Nesse momento da história, nessa linha do tempo do ministério de Jesus, já existe um movimento conspiratório para matar Jesus. Ele já é, né, a essa altura, uma persona não grata, ele já é acusado de ser blasfemador, de não ser um rabi legítimo, e já havia um movimento para matá-lo. Tanto é que, no capítulo 7, quem chega para fazer essa acusação é uma delegação vinda de Jerusalém. Eles fizeram um caminho de 150 quilômetros para avaliar o ministério de Jesus e trazer, digamos assim, um dossiê que legitimasse o que eles já tinham proposto no coração. Portanto, Jesus sabia disso. Ele não quer se esquivar da morte, ele nasceu para morrer, e ele vai fazer o caminho até o Calvário, mas ele quer fazer, conforme diz o livro de João, na hora certa. Por vezes ele diz, ainda não é chegada a hora. Então, ele está evitando esses conflitos desnecessários e a importunação dos fariseus. Em segundo lugar, ele decide intensificar o discipulado com os apóstolos para prepará-los para ouvir sobre a cruz. Vejam, nesse bloco, embora a multidão esteja presente em alguns momentos, no capítulo 8 em particular, o foco aqui é os discípulos, ou são os discípulos de Jesus. Eles estão preparados para ouvir abertamente sobre a cruz? Não, não estavam. Jesus precisa prepará-los para isso, e de fato vai fazer esse anúncio no capítulo 8. Então percebam, mesmo de volta a Galiléia, que é a base de suas operações, ele vai ao extremo norte até a cidade de Cesareia de Filipe, que era uma cidade conhecida por ser uma espécie de miniatura de Roma no norte da Galiléia. Cesareia de Filipe. Filipe a construiu em homenagem a César, e havia ali um reduto, um culto aos ídolos pagãos. E é justamente nessa cidade onde Jesus vai fazer essa incursão que pela primeira vez a identidade messiânica de Jesus é confessada. Capítulo 8, verso 29, quando Jesus pergunta aos discípulos, percebam, ele está preparando os discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? E cada um dá uma resposta. Até que ele se dirige aos discípulos e diz assim, pergunta, e vocês, para vocês, quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. E na versão de Mateus ele completa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a partir dessa confissão da identidade messiânica de Jesus, ele faz um caminho em direção até Jerusalém, onde ele será preso, condenado, morto e, graças a Deus, ao terceiro dia ressurreto. Em terceiro lugar, Jesus está confirmando de forma prática o que disse no episódio anterior. Essa não é uma passagem fácil de interpretação, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai perceber que há uma conexão entre o que vai acontecer agora e o que ele havia ensinado naquele debate, naquele conflito com fariseus e escribas. O que ele está a ensinar? Que não existe alimentos impuros e, de igual modo, não existem povos impuros no que tange ao relacionamento com Deus. Então, no Novo Testamento, os apóstolos vão confirmar de forma muito clara e contundente um fundamento da obra missionária. Então, isso aqui é um fundamento missiológico. Qual é? A evangelização dos judeus tem prioridade e a missão aos gentios não acontece antes nem a parte do testemunho a Israel, mas a salvação se estende sim a todos os povos. E é curioso notar porque o judaísmo oficial rejeitou a Jesus. As sinagogas estavam fechadas já para ele. Ele colocou o seu púlpito à beira-mar, tendo o céu aberto diante dele, pregando às multidões, mas a religião oficial, o judaísmo, as escolas rabínicas, os fariseus, os escribas, os saduceus, todos eles já tinham se fechado
para Jesus, e alguns estavam conspirando para matá-lo. Mas o que é interessante notar é que Marcos vai narrar a partir daqui, capítulo 7, verso 24, 3 surpreendentes histórias de gentios que confessaram a fé em Jesus. Isso aqui, meus irmãos, é uma espécie de embrião do que acontecerá mais à frente. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então Jesus veio para o seu povo, para os judeus, mas muitos deles fecharam o coração, e esse evangelho se estendeu a nós que não somos judeus, aos gentios. Então percebam, é interessante notar que ao pé da cruz foi um gentio, um oficial do exército romano, que reconheceu Jesus como Filho de Deus. Na verdade, há 2 confissões no Evangelho de Marcos. Primeiro, um judeu, Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E no capítulo 15, um gentio, um romano, dizendo verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Com isso, eu preciso trazer à memória que Marcos está se dirigindo para uma audiência romana. O livro, o Evangelho segundo Marcos, foi escrito para a comunidade cristã em Roma, majoritariamente de não-judeus, de gentios. E Edward diz assim, Marcos assegura aos seus leitores romanos que a inclusão deles na salvação não era um acidente, mas parte da providência de Deus, derivando do ministério de Jesus. Então, o que vai acontecer pós-ressurreição, esse fenômeno de agora levar o evangelho não apenas para os judeus, mas para todos os povos do mundo. Tendo apresentado então esses antecedentes históricos, eu diria culturais e até literários, a gente precisa examinar agora o texto. E o que é que esse texto nos ensina? Essa história que acabamos de ler é a primeira de 3. A história de uma mulher grega, sírio-fenícia, que tem uma filha que é relatado aqui, possessa de espírito maligno. E esse caso em tela é um contraste com a cena anterior. Enquanto os fariseus acusaram Jesus de não se importar com os ritos de purificação, uma mãe desesperada intercede por sua filha que estava com o espírito imundo. Percebam como Marcos está contrastando aqui. Um grupo religioso está preocupado com rituais externos, comer sem lavar as mãos. Agora uma mulher desesperada, mãe, considerada impura, vai aos pés de Jesus clamar por misericórdia, porque a sua filha está possessa de um espírito imundo. E essa lição aqui, ou melhor, essa história tem muitas lições a nos ensinar. E de fato, é uma história surpreendente. Há 3 coisas que eu queria destacar e conto com a sua atenção. Nós vemos aqui uma fé improvável, uma fé provada e uma fé recompensada. Mantenha a Bíblia aberta, vamos examinar esses versos. Primeiro, uma fé improvável. Mais uma vez, os versos 24 a 26. Vejam. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. E tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então qual é o ponto? Ele sai da Galileia. Aquela região é limítrofe com esses povos. A Galileia é cercada de povos pagãos. Galileia é círculo. E foi para as terras de Tiro e Sidom. A intenção dele é multifacetada. Ele quer evitar as importunações dos fariseus, não é chegada a hora desses debates. Ele quer ter um tempo com os discípulos a fim de intensificar o discipulado e prepará-los para ouvir sobre a morte na cruz, uma mensagem digesta para eles. Ele precisa de um tempo de reclusão, de privacidade, mas algo inusitado acontece. O texto simplesmente diz que ele, chegando ali, entrou numa casa. Não sabemos que casa era essa, mas ele entrou nessa casa e uma mulher vai ao encontro dele e faz um pedido comovente, um pedido em favor da filha. Tenha em mente que os primeiros leitores do Evangelho de Marcos, repito, eram cristãos romanos. E essa história, por si só, já era um grande bálsamo para o coração deles e para todos nós de origem gentílica. Nós temos aqui uma gentia que é verdadeiramente um israelita. Porque Paulo vai dizer, os verdadeiros filhos de Abraão não são os filhos étnicos, mas os filhos espirituais, aqueles que creem na promessa que Deus fez a Abraão. Então perceba que nós temos aqui é um extrato do que no Novo Testamento vai ser desenrolado.
essa maravilhosa graça, esse mistério do Evangelho que começa com os judeus, mas se estende para todos os povos da terra. A salvação vem dos judeus, disse Jesus, mas ela se estende, como veremos, a todos os povos. Então, há um contexto histórico aqui importante. Vejamos. Primeiro, a cidade de Tiro era um símbolo do paganismo. Por isso eu estou dizendo que a fé dessa mulher é improvável. Jesus não vai para Jerusalém, onde manhã, tarde e noite ouvia-se o Shemar Israel, as expectativas messiânicas, uma efervescência religiosa em torno da Torá, dos profetas, dos escritos. Ele está em território gentílico, onde havia múltiplos altares, múltiplas divindades, ídolos. E é justamente ali, de forma inesperada, surpreendente, improvável, que uma mulher vai ao encontro dele pedindo em favor da sua filha. E essas duas cidades, inicialmente mencionadas aqui, Tiro e Sidom, eram cidades muito antigas, construídas às margens do mar Mediterrâneo, afastadas uma da outra, algo em torno de 42 quilômetros, a 100, mais ou menos, de Cafarnaum, onde Jesus estabeleceu o seu ministério. E são cidades mencionadas exaustivamente no Antigo Testamento. Nos dias do rei Davi e Salomão, por exemplo, havia uma relação comercial intensa entre Tiro e Jerusalém. Tanto é que, uma parceria com o rei Irão, Davi compra madeira para a construção do templo de Jerusalém. E não apenas isso, a região da Fenícia, que foi uma civilização muito forte, eles eram extremamente habilidosos no uso da madeira, foram grandes navegadores, fizeram até parte do Império de Cartago. E então são esses artesãos que vêm para Jerusalém para trabalhar na construção do templo, é uma coisa interessante. No entanto, embora essa relação comercial existisse, o que fica mais evidente no Antigo Testamento é que essas duas cidades são uma espécie de símbolo do paganismo. A Fenícia era uma região, uma civilização, um país, digamos assim, onde o paganismo imperava. E o culto mais forte naquela região era o culto a Baal. E foi a partir de Tiro que o culto a Baal foi introduzido em Israel. Há uma mulher muito famosa na Bíblia, pela sua perversidade, chamada Jezabel. Ela era de Tiro. Ela se casou com o rei Acabe, ela foi morar em território israelense e ela introduziu o culto a Baal naquelas regiões. Bet-Shean, no Monte Carmelo. Aquela região toda ali foi praticamente paganizada por conta dessa intromissão do paganismo de Tiro e Sidom em Israel. Então havia múltiplos altares. Nos dias de Jesus, a Fenícia já havia desaparecido, não era mais uma forte civilização. Na verdade, tinha sido primeiro derrotada pelos gregos, depois cooptada pelos romanos, e agora eram duas cidades que pertenciam administrativamente à Síria. Pois bem, hoje as duas cidades, pelo menos o que restou delas, fazem parte do Líbano, território libanês. A segunda situação que aponta para improvável fé daquela mulher é a seguinte: a identidade da mulher é desfavorável da perspectiva judaica. Volto a dizer, não era uma judia. O texto vai dizer, veja aí, esta mulher era grega de origem sírio-fenícia. A situação dela é bem complicada do ponto de vista de um judeu. Alguém disse assim: o solo, a pessoa e a língua não são de Israel. Eram obstáculos à fé dela. Primeiro, a nacionalidade. O texto diz que ela era grega, de origem sírio-fenícia. Muito provavelmente, como disse Bruce, ela era grega na religião, síria na língua e fenícia na raça. Não era uma judia de fala grega que estava ali na região de Tiro e Sidom. Marcos deixa claro, essa mulher não era judia. Ela era grega de origem sírio-fenícia. E havia, portanto, um conflito muito grande entre Israel e os povos cananeus, os filisteus, os egípcios, os assírios, babilônios, romanos. E houve, então, um processo longo de indisposição dos judeus com os outros povos. Embora houvesse relação comercial, embora os judeus tivessem estabelecido em várias partes do mundo antigo, o judeu étnico, o judeu mais ortodoxo, ele olhava para o não-judeu, para o gentio, com uma indisposição. Quem eram os não-judeus? Quem eram os gentios? Pagãos.
E havia um critério muito grande nessa relação, e eles olhavam sempre com desconfiança. Havia o que Paulo chamou de barreira entre os povos. Eu recomendo a você ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo vai mencionar quem foi e como aconteceu a derrubada desse muro de separação. Foi Cristo. Na cruz, Cristo derrubou a parede de inimizade que havia entre judeus e gentios. E o que é a igreja de Jesus? É uma comunidade de salvos, uma congregação de remidos, constituída de judeus e não judeus, de judeus e gentios, que agora no Evangelho formam um único povo, o novo Israel de Deus. Então, havia essa questão da nacionalidade, que era um problema para ela, e também o gênero. Ela era uma mulher, numa cultura dominada por homens, onde em alguma medida havia certo desprezo. E alguns comentaristas sugerem que ela era viúva, o marido dela não é mencionado aqui. Então, o ponto é que ela estava numa condição muito, mas muito desfavorável. E a despeito de todas essas situações, ela foi até Jesus. Repito, uma fé improvável. E a pergunta passa a ser a seguinte: o que é que a motivou a fazer esse movimento? É um movimento que ela está se expondo. Ela estava consciente das limitações todas, dessas circunstâncias desfavoráveis, pelo fato de não ser uma judia, pela nacionalidade, pela religião, por todos os obstáculos que eu mencionei. E a motivação dela, meus irmãos, foi que ela tinha uma filha com problemas espirituais que ninguém poderia resolver. Veja o verso 25. A narrativa diz assim: uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Nós não sabemos a idade da mulher, nem mesmo da menina. O substantivo aqui está no diminutivo, a ideia de que era uma criança ainda. Não sabemos há quanto tempo sofria dessa opressão maligna descrita aqui de possessão, mas o problema era real e até o momento ninguém pôde ajudá-las. E foi a dor que a levou a Jesus. A sua única carta de apresentação era essa urgente necessidade: a minha filhinha está possessa de um espírito maligno. Tim Keller, um exímio pregador, diz assim: ela sabia que não tinha credenciais religiosas, culturais, nem morais para se aproximar de um rabi judeu. Ela era mulher grega de origem sírio-fenícia e, portanto, uma gentia pagã cuja filha estava possessa de um espírito imundo. E a despeito disso tudo, está evidente aqui uma fé improvável, e ela vai aos pés de Jesus, e a sua vida e a vida da sua filha foram transformadas. Qual é a aplicação para nós aqui? Qual é a lição para você, para mim, para nós todos? Ouçam. O amor é capaz de fazer sacrifícios e romper barreiras em favor da pessoa amada. O que a motivou no primeiro momento a se movimentar em direção a Jesus foi o seu profundo amor por sua filha. Existiam barreiras que ela precisou enfrentar. Esses obstáculos todos, sociais, religiosos, culturais. E Mateus informa um aditivo aqui, um suplemento, que os discípulos de Jesus pediram a Jesus: dispensa logo essa mulher, porque na narrativa de Mateus, ela veio pedindo encarecidamente, insistentemente, uma intervenção de Jesus em favor da sua filha. E os discípulos, irritados com aquilo, indiferentes à dor daquela mãe, disseram para Jesus: dispensa logo essa mulher, ela está irritando a gente. Então percebam, existem problemas sociais, culturais, religiosos, a indiferença dos discípulos e uma atividade maligna. Ela estava com uma filha adoecida, na leitura do texto bíblico, possessa de um espírito, e ela como mãe inabilitada, impotente para resolver o problema daquela pessoa que ela profundamente amava. E nenhum desses obstáculos impediu-a de procurar a Jesus. Então seu amor pela filha foi maior que qualquer barreira. E como nós veremos, ela demonstrou ter fé e confiou que Jesus poderia transformar a vida de sua filha. Há um ditado muito interessante que diz assim: existem os covardes, as pessoas, os heróis e os pais. O amor de um pai, o amor de uma mãe é capaz de fazer sacrifícios inimagináveis. Ou como disse Paulo na carta aos Coríntios, o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E foi sua fé em Jesus, esta fé alimentada pelo amor por sua filha, que a transformou. No final desse processo, Jesus vai dizer: grande é a tua fé. Pode ir em paz. Jesus elogiou a fé daquela mulher, uma fé improvável. Ninguém poderia imaginar que na cidade de Tiro
um símbolo do paganismo, uma mulher tivesse tamanha fé e confiança em Jesus. Então, o primeiro elemento é esse, uma fé improvável. Em seguida, nós temos aqui, a partir dos versos 27, uma fé provada, que Jesus vai testar a fé daquela mulher. Vejam, nós encontramos a resposta de Jesus ao pedido daquela mãe, e ele apresenta uma curta, curiosa e intrigante parábola. Veja aí, a partir do verso 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. As palavras de Jesus parecem ofensivas, né? Parecem duras demais para aquela mãe sofrida. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de animais de estimação. Alguns gostam até demais, né? Essa onda agora de filho pet, isso é um problema. Mas é legítimo ter animais de estimação, ter afeição por um animal, isso é perfeitamente legítimo. E a nossa sociedade tem apreço por animais, especialmente por cães. Mas na época do Novo Testamento, esses animais eram desprezados. Por quê? Eram cachorros de rua, ferozes, sujos e desagradáveis. Portanto, chamar alguém de cachorro não era um elogio. Embora algumas músicas hoje surgiram que é um elogio, né? Veja a degradação moral do nosso tempo. Mas no mundo antigo, usar a palavra cachorro para se dirigir a alguém era extremamente ofensivo e sempre tinha um caráter pejorativo, depreciativo. Por que razão? No Antigo Testamento, os cachorros estavam associados com impureza, porque comiam lixo, carne estragada e até cadáveres. Eles viviam nos lixões da cidade. Então o termo tinha uma função de desprezar alguém. E os judeus empregavam esse termo em relação aos gentios, porque consideravam os gentios impuros. Então a maneira de ofender um gentio era: você é um cão, você é um cachorro, você é impuro. Então essa expressão é uma expressão carregada simbolicamente. Agora, quando a gente olha esse texto com essa leitura histórica, numa leitura superficial do texto que nós acabamos de apresentar aqui, pode parecer que Jesus está sendo indelicado com aquela mulher. Ela está pedindo uma intervenção, uma bênção em favor da sua filhinha pequena, doente, debaixo de uma pressão maligna. E Jesus então usa essa parábola. Não é bom pegar o alimento dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que Jesus fez isso? O que está por trás dessa parábola? Observem, seria uma contradição se Jesus, o mesmo Jesus que se opôs aos religiosos que estavam usando as tradições humanas para oprimir as pessoas com regras ritualísticas que não estavam sendo exigidas pela lei, que agora o mesmo Jesus, né, que praticamente demoliu aquelas listas de coisas contaminadas, tivesse agora sugerindo que existem pessoas impuras, pessoas contaminadas. Seria uma contradição. Ele acabou, num debate com os fariseus, dizer: olha, não é o que entra que contamina, não é o que está fora, é o coração o problema. Agora chega uma mulher que tem esse histórico, ela é uma gentia, será que ela é impura? O que é que ele quis dizer ao usar essa expressão cachorrinhos, usar essa parábola? Nós precisamos de atenção aqui, porque esse é um texto, repito, difícil. Eu espero em Deus poder deixar claro essa passagem. Vejam, a palavra cão era usada para fazer uma distinção entre judeus e gentios. Essa é a primeira coisa que você tem que trazer à sua memória. O uso da expressão cão, cachorro, era para distinguir o judeu do gentio. Os judeus, na visão de mundo da época, consideravam-se os filhos de Deus. Eles tinham a Torá e as promessas de Deus a Abraão. Eles eram povo da aliança, portanto distinto das outras nações. Isso é um fato. A eleição de Israel é um fato. Deus elegeu Israel para ser o seu povo. No entanto, o povo de Israel não soube lidar com a eleição. Acabou sendo uma pedra de tropeço. Sentiram-se orgulhosos, deveriam ser luz para as nações e acabaram sendo um tropeço. Mas o fato é, o povo de Israel, o povo judeu, foi eleito por Deus. O problema é que eles não souberam lidar com essa bênção. Essa é uma outra questão. Segundo ponto,
A questão central da conversa entre Jesus e a mulher é se Jesus foi enviado para os filhos ou para os cães. Esse é o debate subjacente aqui. O ministério de Jesus é para os judeus ou para os gentios? Jesus utiliza essa imagem da refeição para explicar o plano da salvação. Ou seja, a salvação vem dos judeus. E o texto correlato de Mateus 15, sabe o que Jesus disse ali? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o debate. Jesus não nega o pedido dela, ouçam, mas apenas estabelece a prioridade da missão. Marcos diz assim: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Em outras palavras, a resposta de Jesus confirma a prioridade messiânica de seu ministério para Israel. Jesus não exclui os gentios. No entanto, o profeta Isaías anunciou que o servo do Senhor, o Messias, o Cristo que seria enviado, primeiro iria restaurar as tribos de Jacó, para em seguida ser luz para os gentios. Portanto, o que Cristo está fazendo aqui com essa parábola é estabelecendo a ordem da sua missão. Primeiro os judeus, depois os gentios. Uma outra curiosidade, a palavra grega usada no texto de Marcos mantém a distinção entre judeus e gentios, mas suaviza o tom, revela a graça. O termo cão, no texto grego, é kion. Era usado para para o cão vadio, largado na rua para se alimentar de coisas imundas, conforme eu disse ainda há pouco. Mas a expressão que Marcos usa aqui é o diminutivo, kinarion, que é o cachorrinho, o animal de estimação criado em casa. Significa literalmente filhotes. Então Jesus não usa a palavra cão ou cachorro, ele usa o cachorrinho, o filhote, o cão de estimação. O que ele está dizendo aqui? Observe que a mulher reconhece a si mesma nessa condição, reconhece a sua filha, porque o termo prova que não foi algo ofensivo. Uma paráfrase seria o seguinte, vejam, é como Jesus estivesse dizendo para aquela mulher: você sabe como são as refeições de uma casa, como são as refeições de uma família. Comem as crianças à mesa e depois comem os animaizinhos de estimação. Não é certo quebrar essa ordem. Os animaizinhos de estimação não devem comer antes das crianças. Então Jesus está aproveitando essa oportunidade para confirmar a ordem da sua missão. Primeiro Israel, depois os gentios. E observe que logo tempo depois da ressurreição, qual é a ordem de Jesus para os discípulos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Então ele não está ofendendo aquela mulher, nem tampouco apoiando a perspectiva equivocada dos judeus, como se a salvação fosse exclusiva para os judeus. O que ele está dizendo é o seguinte: existe uma ordem, e ele veio primariamente para os judeus, mas essa obra vai se estender, como de fato se estendeu, a todos os povos do mundo. Então, é uma direção, uma confirmação da sua missão. E a pergunta passa a ser a seguinte: como é que a mulher reagiu? Ela ficou triste? Ela deu meia volta e foi para casa sem a bênção? Como é que ela agiu? Essa é uma das mulheres mais extraordinárias do Novo Testamento. Porque percebam, vejam aí no verso 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. A mulher mostra, irmãos, que ela compreendeu e aceitou o privilégio de Israel. Israel tem privilégio. Deus escolheu Israel. Ela humildemente diz: sim, Senhor, eu não tenho lugar à mesa. Eu não sou uma filha de Abraão, no sentido étnico. Eu aceito esse fato. Ela não se ofende com a resposta, ela não estufa o peito e exige seus direitos. Não. A sua fé, tão improvável para uma mulher grega de origem sírio-fenícia, está sendo provada e será aprovada e mais, recompensada. A fé da mulher gentia não consiste no fato de que ela dá a Jesus uma resposta rápida, mas no fato de que o seu sim, Senhor, mas ela o reconhece como doador do pão da vida, ela declara-se satisfeita com uma migalha daquilo que está destinado a Israel. Essa mulher tem muito a nos ensinar. Ela aceita a prioridade de Israel, mas insiste em participar da bênção. Quando os cães comem das migalhas da mesa,
não roubam dos filhos o alimento, mas apenas comem o que deles é excesso, né? Excedente. É como se ela estivesse fazendo a seguinte oração: Senhor, me dê o que eu não mereço, por sua bondade, me dê o que eu necessito. É uma mulher com a qual a gente pode aprender muito. E eu queria a sua atenção para destacar aqui duas coisas, duas lições, a partir dessa fé que está sendo provada. A primeira é a seguinte: aprenda a comparecer diante de Deus sem senso de merecimento. Seja humilde, reconheça que somos recebidos à mesa não por mérito, mas por graça. Quando Jesus disse, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela não questionou isso. Ela sabia que não havia merecimento. Ela simplesmente insiste em receber alguma porção daquela dádiva, daquela graça. A mulher sabia duas coisas: quem era Jesus. Mateus vai dizer, no capítulo 15, que ela disse assim: Jesus, filho de Davi. E é uma coisa muito curiosa naquela mulher. Ela sabia quem era Jesus, pelo menos de uma visão geral, pelo menos ela atribui esse título messiânico a Jesus, e ao mesmo tempo ela sabe quem ela é. E aqui são os dois pilares de uma fé sadia, uma fé verdadeira: saber quem Deus é e quem nós somos. Parte dos nossos problemas se deve ao fato de distorcer essas duas realidades. Enquanto você não souber quem Deus é e quem você é, você vai estar perdido. E há um contraste entre quem Deus é e quem nós somos. E ela diz, sim, Jesus. Ela clama Jesus, o filho de Davi. Ela sabe quem é Jesus. E ao mesmo tempo, ela não se estriba nos seus méritos para exigir alguma coisa da parte de Jesus. Isso faz toda a diferença. A mulher também tinha essa correta visão sobre si. Não havia, portanto, senso de merecimento. Parte dos problemas na atual conjuntura é que muitas pessoas têm uma visão errada sobre Deus e sobre si mesma. Acham que Deus é seu servo. Vejo que há uma inversão. Há muito senso de merecimento e, eu diria, esse senso de justiça própria. Isso é um grande engano. Tudo que Deus nos dá é tão somente pela sua graça. Tão somente pela sua graça. E essa mulher não vai exigir, ela vai pedir humildemente que o Senhor faça uma intervenção em favor dela, da sua filha. A segunda lição que esse texto nos ensina, a mulher é referência para nós, é a seguinte: seja um intercessor persistente. Aprenda a perseverar em oração, sobretudo quando a resposta não vem ou quando chega de uma forma que você não esperava. A mulher foi até Jesus como uma mãe intercessora. O pedido dela não é frívolo, não é uma coisa assim banal, né? Ela tem uma grande necessidade, ela se aproxima de Jesus com esse senso de urgência e de desmerecimento. É mãe que sofre ao ver a filha sob opressão de Satanás, ela sabe que só Jesus pode ajudá-la. Então ela faz um pedido, uma intercessão com uma mãe aflita. E ela nos ensina, portanto, a ser perseverantes na oração, sobretudo em favor daqueles que nós amamos e, em particular ainda, em favor dos nossos filhos. Eu li o comentário do J.C. Ryle sobre essa passagem e ele faz aqui uma exortação. Parece que escreveu ontem, ele escreveu no final do século XIX. Vejam, os pais não podem dar aos filhos corações novos. Abre parênteses. O que ele está dizendo? Deus não tem netos. Deus não tem netos. Os nossos filhos nasceram de novo ou ainda estão na condição de corações endurecidos. E nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém, por mais amor que tenha por outra pessoa, pode transformar o coração. O novo nascimento é uma obra monergística, é uma obra que só Deus pode fazer. E agora, qual é a nossa competência? O que é que nós devemos fazer diante dessa realidade? Ele diz, os pais não podem dar aos filhos corações novos, mas podem dar a eles educação cristã, mostrando-lhes o caminho da vida. Ele está falando de testemunho. Podem orar pela conversão dos seus filhos, que insistem, muitos deles, em seguir seus próprios caminhos. Podem orar pela conversão de seus filhos que amam o mundo e não a Deus. Orações dessa natureza são ouvidas lá no alto. Os filhos em favor de quem são oferecidas muitas orações raramente perecem. Ele está encorajando, a partir do exemplo dessa mulher, os pais,
homens e mulheres, cristãos, que sejam intercessores de seus filhos. Você não pode mudar o coração deles, mas você deve orar por eles, dar bom testemunho e instruí-los. Essa é a competência, a prerrogativa, a missão dos pais cristãos. E a gente precisa aprender com essa mulher. Ela não desistiu da sua filha. Ela insistiu aos pés de Jesus. E ela teve a grande vitória. A sua filha foi transformada, liberta da tirania de Satanás. Terceiro e último ponto, a fé recompensada. Observe os 2 últimos versos da narrativa. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixara. Meus irmãos, esses versos são um tesouro. Uma das coisas mais lindas escritas no Evangelho de Marcos. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo um público elogio àquela mulher. É um contraste. O Cristo que no episódio anterior disse aos religiosos, hipócritas, é o Cristo que agora elogia a fé de uma gentia. É um contraste. Ela é a primeira pessoa em Marcos a ouvir e a compreender uma parábola. Tantos ouviram, inclusive os discípulos, e não entenderam. Agora uma gentia de fé improvável, provada e aprovada, está recebendo elogio. Você entendeu a parábola? Então a parábola de Jesus é basicamente a seguinte, eu tenho como mensagem o seguinte: a prioridade de Israel está na agenda messiânica. Ele veio para fazer essa obra em Israel. Ela entendeu e recebeu esse ensino, razão pela qual ela é elogiada por Jesus. E no Evangelho de Mateus é dito o seguinte, palavra de Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. E ela diz isso, Jesus diz isso publicamente na presença dos seus discípulos. É um grande elogio. A fé dela se revelou na aceitação da ordem da salvação. Primeiro o judeu, depois o gentio. Se revelou na confiança que ela demonstrou ao insistir em receber uma porção de graça em favor da sua filha. E por fim no fato de voltar para casa crendo nas palavras de Jesus, que a sua filha estava liberta. Porque quando Jesus percebe a fé autêntica daquela mulher, a sua confiança, o entendimento dela sobre a parábola, Jesus disse: por causa da tua palavra, por causa da tua fé, pode ir, a tua filha já está liberta. E ela foi em direção à casa, crendo nas palavras de Jesus, ou seja, ela tinha uma fé autêntica. O James Edwards faz um comentário comparando essa mulher com Jacó. Eu achei muito interessante, vou ler para vocês. Ela lutou com Jesus como Jacó lutou com Deus em Peniel. Ela é um Jacó feminino. Ela também lutou. Jesus a manda de volta para casa, garantindo-lhe a cura de sua filha já havia ocorrido. E quando ela chegou em casa, eu imagino, suponho, que o coração dela se encheu de alegria. A criança estava saudável e ela confirmou que de fato havia encontrado um Salvador maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de, quando eu estou preparando um sermão, um estudo, ler o que os antigos disseram sobre essas passagens, ou seja, a história da pregação no decurso dos séculos. E Agostinho pregou um sermão sobre essa passagem, uma homilia, na sua igreja em Hipona, a gente está falando do 5º século, e comentando a atitude dessa mulher de confiar na palavra de Jesus, deixar aquela casa, a presença de Jesus, indo para a sua residência, crendo que a menina já estava liberta, é a ideia aqui de uma fé autêntica que é recompensada. Agostinho diz assim: a fé é crer no que não vemos, e a recompensa desta fé é vermos aquilo em que cremos. Que maravilha! Pode ir, tua filha está liberta. Ela não viu, mas ela creu, e porque ela creu, ela viu. Esse é o mistério. Confiar na palavra, não é fé na minha fé, é fé na palavra de Jesus. Nós não ouvimos hoje Jesus audivelmente, como aquela mulher teve experiência, mas nós ouvimos as Escrituras, e quando você confia no que a palavra diz, mesmo não vendo, mas ao crer, você terá a experiência de ser recompensado vendo. Isso é fé. Um outro autor chamado William Hendricks
apresenta aqui duas lições aos pais. Eu vou apenas ler por conta do tempo. Você que é pai, você que é mãe. Se os pais de hoje amassem seu Salvador e seus filhos como ela amou, muita dor e sofrimento seria evitado e teríamos uma montanha de bênçãos. Amor por Cristo e pelos filhos. E diz mais, se uma mulher gentia, com pequeno conhecimento do Senhor, pôde conseguir tão grande bênção, o que esperar daqueles que receberam maiores privilégios? Porque percebo, a gente está fazendo leitura em retrospecto. Ela não conhecia nada. É uma gentia no primeiro século da era cristã. Agora vejam vocês, como nós somos privilegiados. Nós temos acesso a essa história da redenção desenrolada em tantos séculos. Nós podemos olhar para trás e aprender com aqueles que nos precederam na fé e imitar a fé deles. Então nós somos muito privilegiados. Nós podemos e devemos seguir os passos desses homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas por esse encontro por Jesus. Eu encerro dizendo duas coisas. Jesus está colocando aqui em prática o que havia dito num episódio anterior. Ele quebrou o conceito de impureza ao entrar em um território pagão, conversar com uma mulher pagã e socorrer a filha possessa de um espírito imundo. E a intenção dele é mostrar o seguinte: não existem mais objetos impuros nem pessoas impuras. Acabou isso. Acabou. Ele entendeu que o propósito do Messias de Israel, que o propósito do Messias de Israel era melhor do que o próprio povo de Israel. Sua determinação e persistência são um testemunho de sua confiança na suficiência e na abundância de Jesus. A provisão dele para os discípulos e para Israel será abundante também para suprir alguém como ela. Então, ela entendeu melhor do que os próprios discípulos, do que os próprios israelitas, os judeus. Então, a história dessa mulher é surpreendente. Nós aprendemos aqui uma verdadeira fé em um contexto de paganismo é improvável, mas não impossível. E eu tenho visto isso muito, irmãos. Pessoas que nascem no ambiente da igreja, com pais cristãos, com influências das mais positivas possíveis, se perdem em ambientes onde era absolutamente improvável uma conversão, sob circunstâncias terríveis. Deus manifesta a graça e salva pessoas. Isso é um grande mistério. Uma fé verdadeira é provada pela maneira como a pessoa responde ao que Deus diz. E uma fé verdadeira é recompensada, não por merecimento, mas um sinal do triunfo da graça. Então, fé improvável, fé provada, fé recompensada. Eu queria ler para vocês um texto, é um documento. Posso ler? Já que nós estamos celebrando o aniversário de 140 anos da primeira igreja batista na Bahia. No século XIX, os pais de William Bagby e de sua futura esposa, Anne, eles oravam pelos seus filhos. Deus não tem netos. Devemos orar até o Senhor florescer no coração dos nossos filhos o Evangelho. E havia, portanto, por parte deles uma preocupação sobre o destino deles, o futuro. Porque o maior patrimônio de uma família é o Evangelho. Quem tem o Evangelho tem tudo, quem não tem, não tem nada. E ele diz em seus extratos, em suas cartas, em um documento, o diário deles, como havia essa inquietação por parte dos pais, mas de fato, tanto ele, William, como a sua esposa Ana, experimentaram uma conversão. E quando esses obreiros chegaram aqui no Brasil, no dia 2 de março de 1881, o primeiro casal enviado pela junta, eles narraram o que aconteceu naquele dia. Eu queria mostrar para vocês como a fé de fato é recompensada. Curioso notar, foram 48 dias num barco até o Rio de Janeiro. Ele tinha 26 anos e ela 22. Chegaram aqui sem falar uma palavra em português, no Rio de Janeiro, escaldante, em pleno março de 1881. O navio atracou na Baía da Guanabara no segundo dia do mês de março. Não havia no cais uma comissão, nem mesmo um amigo para recepcionar os missionários, pois não conheciam no Brasil pessoa alguma. Geralmente missionário é assim, né? Sem juízo, né?
Deixando então a esposa a bordo, o Dr. Begbie se dirige à agência da companhia proprietária do navio a fim de se informar como descobrir um dentista americano chamado Dr. Coachman, a quem o general, um agente que ele tinha feito contato, que era até amigo do imperador Dom Pedro II, agente de propaganda da junta de Richmond, enviar uma carta de apresentação. Ele chega com uma carta para tentar encontrar um dentista no Rio de Janeiro, um dentista americano. Não foi nada difícil localizar o consultório do dentista, mas que desapontamento. O único homem no país cujo nome o missionário sabia tinha voltado para os Estados Unidos. O que fazer agora em terra estranha, sem poder se expressar nem entender a língua portuguesa? Mas eis que entra no consultório, minutos depois, um ex-soldado do Sul, que após cumprimentar os sócios do Dr. Coachman, é apresentado ao Dr. Begbie. Ouvindo o nome, o cidadão pensa um instante, repete o nome e diz: eu tenho uma carta para o senhor. Está entendendo isso aqui? Ele vai num consultório de um dentista, o dentista não está mais lá. Ele fica desolado, está conversando com a pessoa. Ao citar o nome, alguém diz: eu tenho uma carta para o senhor. Ouvindo, ele diz: eu tenho uma carta para o senhor. Mas quem nesse Brasil tão grande poderia lhe enviar uma carta se ele não conhecia ninguém? No envelope, entretanto, estava escrito assim: William Begbie. A carta foi aberta e, à medida que fazia a leitura, sem dúvida, a alma do missionário se elevara em gratidão àquele que prometera: estarei com você todos os dias. Alguém poderia dizer que o que aconteceu foi uma coincidência. Os Begbie não concordariam, foi a providência, Deus recompensando a fé. Eis o que se passou. Um senhor chamado Hanson, missionário metodista, estava em um motel na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e estava terminando uma carta para o seu sogro, pastor Newman, um metodista que morava em Santa Bárbara do Oeste, no Brasil. Antes de fechar a carta, o envelope, notou casualmente um pedaço de jornal, Arauto Batista do Texas. Ele apanhou o jornal, leu e ficou informado que um casal chamado Casal Begbie estava sendo enviado para o Brasil como missionário dos batistas da Conversão do Sul. Lembrando-se dos 30 e poucos batistas que haviam em Santa Bárbara, recortou a notícia, colocou no envelope e enviou a carta ao seu sogro. A correspondência chegou ao destino e o jovem Newman encontrou-a no correio. Embora não tivesse o hábito de abrir a correspondência do pai, vendo aquela carta que era remetida pelo cunhado, abriu e, lendo o recorte de jornal, pensou em dar uma chegadinha ao sítio da senhora Mary Ellis para contar-lhe novidade. Ela era batista e com certeza havia de ficar contente. A notícia realmente alegrou a senhora Ellis, que recordou suas próprias experiências de quando chegou ao Brasil e achou tudo tão estranho e difícil, essa língua difícil. Pensou em abrir as portas do seu lar e convidar os novos missionários para se hospedar em sua casa, até que escolhessem um lugar onde iriam trabalhar. Escreveu logo formulando o convite: mas para que endereço eu vou enviar uma carta para uns missionários que ainda vão chegar no Rio de Janeiro? Lembrou-se então de um ex-soldado que estava morando no Rio de Janeiro e tinha um pequeno jornal de língua inglesa. Quem sabe ele dará um jeito de entregar a carta. Ela enviou então a carta ao ex-soldado que morava no Rio, confiando que Deus iria fazer chegar a carta às mãos dos missionários. E então esse ex-soldado nada sabia a respeito do destinatário da carta, mas colocou no bolso. E no dia 2 de março, passando pela Rua do Ouvidor, onde se localizava o consultório do dentista, resolveu subir para falar um pouco com seus patrícios. Isso aconteceu 30 minutos depois da chegada dos Begbies. E com alegria, o missionário volta ao navio e diz à sua esposa: Anne, recebemos uma carta do céu. Deus compensou a nossa fé. Vamos ficar no Brasil. O que eu quero dizer com isso? É uma história bonita, contada pela Ruth Tucker, uma historiadora. Meus irmãos, nós temos lutas, provações, dificuldades das mais variadas. A fé não é salto no escuro. A fé é confiança em Deus. E por vezes a fé brota em momentos extremamente improváveis. Aquela mulher, e em pessoas improváveis também, aquela mulher, todas as circunstâncias eram contrárias, mas ela confiou em Jesus. Não apenas confiou, ela foi provada e aprovada. E ao final ela recebeu uma grande bênção. Eu quero te encorajar, confie no Senhor.
mantenha sua fé em Jesus Cristo. O Senhor o tem abençoado e tenho certeza de que há de completar a boa obra que começou em nós, seja qual for a circunstância. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com uma canção. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,